Existe uma promessa silenciosa dentro do puerpério. Uma promessa de que tudo se encaixa logo depois que o bebê nasce. Que de alguma forma, automaticamente, todo sofrimento acaba ficando para trás. Mas para muitas mulheres, o que vem depois do parto não é esse encaixe. O corpo já não é mais o mesmo, o sono às vezes desaparece, aquela sensação de que talvez ela não tenha, o chamado instinto materno começa a aparecer. E quando isso aparece, acaba vindo recheado de culpa. E junto a esse bebê, acaba nascendo também uma nova identidade. Uma identidade muitas das vezes ainda frágil, ainda confusa. E no meio disso tudo, se a mulher ainda não se sente feliz, ela raramente pensa que talvez esteja adoecendo. Ela geralmente acaba pensando que ela está falhando como mãe. Esse é um terreno muito fértil para o crescimento de um sofrimento grande no período puerperal. Um sofrimento que se instaura dentro dessa mãe e que pode gerar bastante prejuízo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a depressão pós-parto e o chamado baby blues ou blues puerperal. Diferenciar essas duas situações e tentar explicar um pouquinho para quem está passando por esse momento tão difícil que é possível pedir ajuda. Tudo isso depois da vinheta. Meu nome é Rafael Lopes, eu sou médico, psiquiatra, mestre em ciências da saúde e atuo dentro do campo da saúde mental da mulher e da psiquiatria reprodutiva. Esse é mais um episódio da série Especificidades da Saúde Mental da Mulher, em que a gente fala de que forma que os diferentes períodos da vida reprodutiva da mulher pode influenciar na sua saúde mental. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, não deixa de clicar aqui no sininho, a se inscrever no canal e deixar sua curtida para que mais gente tenha acesso a esse tipo de vídeo. Mas vamos falar então dessa condição que é tão importante quando a gente fala de período puerperal. O puerpério é um dos períodos de transição mais intensos da vida que uma mulher pode passar. Existe uma reorganização hormonal abrupta, uma mudança expressiva e profunda a respeito da própria identidade e muitas das vezes uma idealização social que é muito difícil de ser sustentada. O puerpério real talvez seja bem diferente do que a maioria das pessoas pensam e idealizam. Da forma como às vezes é até mesmo tratada nas mídias, nos filmes, ele pode ser um período muito difícil de ser passado. O que não quer dizer que ao mesmo tempo também pode ser belo, com experiências positivas. Mas experiências negativas aqui acontecem com frequência. E às vezes elas são negativas ao ponto de gerar um sofrimento mental intenso nessa mulher. E saber que isso pode acontecer não diminui o papel de mãe dela. Diante disso tudo, algumas instabilidades emocionais podem estar presentes. Mais do que isso, é esperado que ela esteja presente. E essa alteração, de certa forma, até esperada, tem nome. Eu diria que nome e sobrenome. Baby blues ou blues puerperal. O baby blues ou blues puerperal é uma condição definida como uma alteração emocional presente em até mais de 50% das mulheres, que é marcada principalmente por uma oscilação do seu humor. Sintomas de tristeza, labilidade emocional, se sentir mais fragilizada e reativa é algo extremamente comum dentro desse período. Além disso, presença de sintomas de maior irritabilidade, de um choro mais fácil e até mesmo de mais ansiedade também parece acontecer com frequência dentro dessa condição. Ela costuma surgir ali dentro do 2º e 5º dia após a data do parto. E está extremamente associada a essa queda hormonal abrupta que acontece nas mulheres, além de toda a situação de impacto na qualidade de sono e também nas alterações relacionadas ao papel que a mulher começa a exercer naquele momento. Mas existe algo muito importante para eu te dizer aqui. O baby blues, ele é algo transitório. E a sua resolução ela acontece de forma espontânea em até 2 semanas. Se esse período está se estendendo a mais do que isso, ou se a gravidade é mais intensa, talvez a gente não esteja falando dessa condição. Essa é uma condição que não é tratada como transtorno mental justamente por ter um período limitado e uma gravidade limitada. A gente está diante de uma condição que é, de certa forma, esperada na maioria das mulheres. O que não quer dizer que não gere um sofrimento e que não possamos fazer algo a respeito disso. Dar apoio à mulher e dividir os cuidados dela com a criança talvez seja fundamental
para ela se reerguer emocionalmente. Além disso, a própria explicação a respeito dessa condição, uma explicação a respeito do Baby Blues, pode acabar trazendo conforto e diminuição do sentimento de culpa que às vezes pode habitar muitos pensamentos por não estar conseguindo exercer a chamada maternidade com toda a maestria que talvez ela desejasse. Mas como eu disse, o Baby Blues é algo de uma intensidade não tão grave, que mesmo dentro desses períodos a mulher continua experimentando sentimentos positivos, prazer em pequenas coisas, o que acaba diferenciando ele de outra condição, a chamada depressão pós-parto, ou até mesmo depressão puerperal. Na depressão pós-parto, esse sofrimento ele passa a ser constante. A tristeza deixa de ir embora, o prazer não aparece mais, o sentimento de vazio acaba crescendo, sem falar nos pensamentos de culpa que acaba habitando a cabeça de quem está sofrendo. Alterações do sono e do apetite também podem estar presentes aqui e trazer bastante prejuízo. Sem falar da irritabilidade, que também acaba estando presente e ocasionando muitas das vezes sentimentos de culpa posterior a momentos de explosão por estar se sentindo justamente mais irritado. Outro sintoma aqui também presente é uma certa diminuição nos autocuidados. A mulher deixa de se preocupar e uma baixa motivação para fazer coisas básicas, como tomar banho, se alimentar, escovar os dentes. Parece que acaba a energia para situações simples e se cuidar talvez não vale tanto a pena. Muitas mulheres durante esse período também costumam descrever que começam a cuidar dos bebês de uma forma automática. Também não é incomum que passam a ter momentos de ansiedade junto a essa criança. A sensação de não dar conta, de não estar conseguindo cuidar da tua criança costuma vir com um sofrimento muito intenso. Tão intenso que muitas das vezes paralisa essa mulher. Uma paralisação que na verdade não tem a ver com falta de amor, mas sim com uma baixa energia e uma grande tristeza. Além disso, existe um sintoma, um sofrimento dentro do período pós-parto que acontece em muitas mulheres, mas pouquíssimas vezes é falado em voz alta. Isso acontece não porque seja raro, mas porque é um tipo de pensamento que gera muita vergonha e medo. E justamente por conta disso, acaba não sendo exposto nem para os familiares e nem mesmo para os profissionais de saúde. Eu estou falando aqui dos chamados pensamentos intrusivos. Talvez vocês já devam ter ouvido falar dele em algum momento. Esses pensamentos, eles surgem de repente, de uma maneira involuntária, muitas vezes com imagens ou ideias que parecem ser muito assustadoras para quem tem. Tá, Rafael, que pensamentos são esses? E se eu acabar machucando o meu bebê? E se eu deixar o meu bebê cair ou simplesmente esquecer de amamentá-lo, deixá-lo passando fome? Pois é, se você já teve pensamentos dessa forma, presta muita atenção no que eu vou dizer agora. Ter pensamentos intrusivos não significa que você quer fazer aquilo. Não significa que você é perigosa, não significa que você é uma má mãe. Esses pensamentos acontecem justamente pelo sofrimento que você tem deles acontecerem novamente. Só para vocês terem dimensão do quão presente são esses tipos de sintomas em mulheres que têm depressão pós-parto, alguns estudos mostram pra gente que até 60% das mulheres com depressão pós-parto acabam experimentando esse tipo de sintoma. Eles são chamados pensamentos intrusivos justamente porque eles não combinam com quem você é, o tipo de pensamento que você costuma ter. É como se alguém abrisse a tua cabeça e jogasse esses pensamentos lá. E eles causam sofrimento justamente porque eles estão em choque com seus valores, com suas vontades. E pensar em não pensar sobre eles acaba gerando mais sofrimento. Eu vou te dar um exemplo. Se eu virar para você agora e falar assim, não pensa num elefante cor-de-rosa, o que vai acontecer? Tu possivelmente vai começar a pensar no elefante cor-de-rosa. É assim que os pensamentos intrusivos funcionam. Se a gente se preocupa muito em não pensar sobre eles, isso acaba aumentando a presença deles. E a verdade é que entre um pensamento e uma ação existe um oceano de situações. Pensar não é fazer, não é querer, não é nem de perto estar próximo de perder o controle. O risco aqui não está nos pensamentos. O risco está em sofrer sozinho justamente com eles. Esses pensamentos, eles têm que ser compartilhados com um profissional de saúde mental. Um psiquiatra, um psicólogo vai saber diferenciar o que é um pensamento intrusivo do que é um desejo seu. E às vezes só de compartilhar isso com alguém e saber que esse tipo de pensamento existe,
já diminui de uma maneira bem importante o teu sofrimento. E falar sobre isso não aumenta o risco disso acontecer. Inclusive, isso diminui muitas das vezes o medo e a intensidade desse pensamento. E pensamento intrusivo acontece com muitas pessoas, não somente com quem sofre de depressão. Só que todo mundo tem vergonha de falar sobre isso, tem medo do que os outros vão pensar. E pode ter certeza, isso é muito mais comum do que tu imagina. Mas Rafa, falando desse jeito, parece que a depressão pós-parto ela realmente é algo bem comum. É isso mesmo que eu estou entendendo? Exatamente. Gente, alguns estudos epidemiológicos mostram pra gente que 10 a 15% das mulheres no período pós-parto vão desenvolver uma depressão puerperal. Esse número pode ser ainda maior em populações de maior vulnerabilidade, chegando a assustadores 25% de prevalência. Ou seja, 1 a cada 4 mulheres em situações, sobretudo de vulnerabilidade, podem acabar apresentando depressão pós-parto. Sem dúvidas nenhuma, essa é uma das condições de saúde, de maneira geral, mais presentes dentro de um puerpério, mas infelizmente ainda extremamente subdiagnosticada e cheia de estigmas em cima. Beleza, mas por que essa depressão acontece? Por que é algo tão prevalente assim? Bem, para entender isso, a gente precisa partir do pressuposto que a depressão ela não vai ter uma causa única. Hoje entendemos essa condição a partir de um modelo que envolve questões biológicas, psicológicas e sociais. E é importante a gente olhar dessa forma. No campo biológico, a gente sabe que esse é um período marcado por muitas alterações, sobretudo por ser um período de transição dentro da vida da mulher. E aspectos relacionados a justamente alterações hormonais estão de alguma maneira associados à apresentação desse quadro. Após o nascimento do bebê, existe uma queda importante de hormônios que estavam ali presentes. Hormônios que diretamente estão relacionados à regulação do humor, à ansiedade, ao sono, como por exemplo a progesterona. Essas mudanças acabam mudando de uma maneira bem significativa a regulação de certos neurotransmissores cerebrais, como por exemplo a serotonina, o GABA e até mesmo o glutamato. Além disso, esses neuroesteroides e hormônios também estão associados a vias de regulação do estresse, por exemplo. Também eu acho que vale trazer para vocês que alguns estudos mostram até mesmo alterações da arquitetura cerebral no período puerperal. Mudanças em locais do cérebro que estão associados à regulação do humor e ansiedade, como por exemplo a amígdala, o córtex pré-frontal e o hipocampo, parecem estar presentes em mulheres com depressão pós-parto. Mas a gente não pode explicar tudo a partir de um olhar somente biológico. A própria transição de papel que acontece aqui na vida da mulher e todo o peso relacionado a isso, os questionamentos, como que vai ser daqui para frente e até mesmo a pressão que a própria sociedade acaba impondo a respeito disso, também acaba trazendo um cenário propício para o aparecimento de uma depressão pós-parto. Na prática, a gente não está falando somente de uma causa isolada, mas de um acúmulo de situações que leva justamente essa mulher a apresentar esse transtorno. E embora qualquer mulher possa acabar desenvolvendo a depressão pós-parto, existem certos fatores de riscos que merecem a nossa atenção. E embora qualquer mulher possa apresentar a depressão pós-parto, existem alguns fatores de riscos que chamam a nossa atenção e ligam certos alertas para a gente ficar atento. E esse estudo recente reuniu diversas publicações a respeito da temática para mostrar para a gente quais são esses fatores. Um dos fatores mais importantes é a ansiedade durante a gestação. Mulheres com quadros ansiosos intensos, sobretudo não tratados durante o período gestacional, vão ter um risco maior de desenvolver uma depressão no período pós-parto. Justamente por esse excesso de preocupações e às vezes uma dificuldade de regular algumas emoções diante de tanto medo que circunda seus pensamentos, pode acabar interferindo e aumentando a chance dela desenvolver essa condição. Outro fator extremamente importante da gente trazer são situações de violência. Mulheres que passam por situações de violência psicológica, sexual e física durante a gestação também acabam tendo um risco maior de desenvolver a depressão pós-parto.
Muitas das vezes essa situação que é invisível para quem está de fora acaba tendo um impacto profundo na saúde mental de quem passa. E diferente do senso comum que imagina que gestantes não passam por esse tipo de situação, que talvez seja até uma proteção para elas, a gravidez, alguns estudos mostram para a gente que esse é um período de risco para situações de violência para algumas mulheres. Então, se você que está ouvindo esse vídeo passa por alguma situação assim, não deixa de buscar ajuda. É super importante a gente tentar sair desse ciclo que às vezes acaba parecendo realmente sem saída. Mas com ajuda, com certeza, isso pode ser mais fácil de acontecer. Precisamos também ficar de olho em alguns fatores de riscos que estão menos relacionados à parte de saúde mental, talvez algo mais obstétrico e social, mas que também aumenta esse risco. Primíparas, ou seja, mulheres na primeira gestação, mulheres que têm uma gravidez mais complicada e mulheres que têm pouco apoio interpessoal também vão ter um risco maior de desenvolver a depressão pós-parto. Só que é importante deixar claro uma situação. O fator de risco não é destino. Ele apenas sinaliza pra gente aonde que esse cuidado deve ser mais atento, deve ser maior. Ter alguma dessas condições não destina você a desenvolver a depressão pós-parto, mas liga algumas situações de alerta que talvez o profissional de saúde que te acompanha precise ficar mais atento. Outro histórico também que aumenta o risco de desenvolver depressão pós-parto é a chamada TDPM, transtorno disfórico pré-menstrual, que inclusive já foi assunto aqui do nosso canal em episódios anteriores, aumenta o risco de uma mulher desenvolver esse transtorno no período pós-parto. Isso acontece muito possivelmente porque essas mulheres elas têm uma predisposição biológica a serem mais sensíveis a flutuações dentro do próprio sistema hormonal. E como eu disse anteriormente, esse é um período de grandes oscilações e, portanto, acaba também trazendo grandes repercussões para essas mulheres que já são previamente sensíveis. Mas bem, diante de tudo isso, acho que a gente precisa falar sobre tratamento. Existe tratamento para depressão pós-parto? E a verdade é que sim. A gente tem vários dados na literatura que mostram para a gente que algumas intervenções podem ser altamente eficazes no tratamento dessa condição. E é super importante a gente pensar na instauração desse tratamento, porque o não tratamento dessa condição está associado a piores desfechos futuros. Mulheres que não tratam a depressão pós-parto têm um risco maior de posteriormente cronificar esses sintomas depressivos, piorar esses sintomas depressivos e até mesmo desenvolver quadros de maiores gravidades envolvendo pensamentos de morte e até mesmo episódios psicóticos associados a esse humor. Importante também trazer para vocês que o não tratamento dessa condição dificulta para muitas mães a criação de vínculo mãe-bebê. Isso não acontece porque a mãe não gosta, não ama essa criança, mas principalmente porque ela se vê esgotada, sem energia para conseguir construir essa vinculação. Então, é necessário a gente olhar para essa condição como uma condição que deve ser tratada e ser tratada o mais rápido possível. E para falar desse tratamento, baseado sobretudo em evidências, eu acho que vale a gente trazer um dos principais guidelines mundiais que foi publicado no ano de 2025 a respeito do tratamento de condições perinatais. Esse guideline que eu estou falando para vocês é um guideline canadense, que é muito respeitado dentro da área e que mostra pra gente o que a gente tem de mais robusto dentro da literatura para guiar o nosso tratamento e aumentar a chance dele ser efetivo. E o tratamento, segundo o CAMAT, acaba sendo guiado principalmente a partir da gravidade do quadro instaurado. Quadros leves a moderados podem ser tratados com intervenções não farmacológicas. A intervenção de psicoterapia talvez seja uma das mais estudadas ao longo do tempo e mais incentivadas a serem realizadas diante desses quadros de leve a moderada intensidade.
O Camacho traz para a gente que certas psicoterapias um pouco mais estruturadas, como por exemplo a terapia interpessoal, a terapia cognitiva comportamental e a terapia baseada em mindfulness, parece ter um maior robustez dentro da literatura e serem efetivas dentro do tratamento dessas condições. Porém, uma coisa bem interessante que esse documento traz para a gente é também as intervenções voltadas para estilo de vida. Prática de exercício físico de intensidade leve a moderada parece também ser benéfico não somente na prevenção, mas no tratamento da depressão pós-parto, podendo ser uma das intervenções que devem ser prescritas em condições de depressão de leve a moderada intensidade, podendo e devendo ser uma das intervenções prescritas em casos de leve a moderada gravidade. Também vale destacar que organizar o descanso das mães puérperas nos cuidados da criança e aumentar a rede de apoio também é algo extremamente efetivo e deve também ser instaurado em condições de tratamento não farmacológicas para a depressão pós-parto. Mas quando a gente está diante de um quadro moderado a grave, a gente precisa pensar em tratamento medicamentoso. E é muito comum que dentro dessa situação sempre surja uma preocupação plausível dessa mãe. Será que eu posso continuar amamentando enquanto eu tomo esse remédio? Esse remédio é seguro durante a gestação? Não vai passar para o meu bebê, fazer mal para ele? Claro, essas são perguntas muito válidas e preocupações realmente necessárias para a gente pensar. Mas a verdade e o que a ciência mostra para a gente é que a gente tem diversas intervenções farmacológicas que são seguras durante a gestação. O próprio Camacho deixa isso bem claro ao elencar possíveis antidepressivos a serem utilizados dentro desse quadro, justamente porque existem estudos ao redor do mundo mostrando que alguns desses medicamentos têm uma mínima passagem no leite materno. E sem evidências significativas que essa mínima passagem de algumas intervenções vai trazer um prejuízo significativo para o bebê. Aqui a gente está falando de uma situação de análise de risco e benefício de cada intervenção. O que não é realmente seguro é manter essa mulher deprimida, exausta e sem tratamento. E a partir da expertise do psiquiatra assistente, e muitas das vezes também utilizando do tratamento multidisciplinar e conversando com obstetras e pediatras, pode-se chegar em antidepressivos que têm um risco muito baixo de causar qualquer condição para essa criança. E justamente pesar muito mais os benefícios desse tratamento do que mínimos riscos que podem acontecer. Essa é uma condição que deve ser tomada em conjunta, levando a sério as opiniões tanto dos médicos que acompanham essa mãe, essa criança, e também da própria mãe, ouvindo quais são os seus medos, receios e tomando essa decisão a partir do que a gente tem de melhor na literatura, que geralmente é incentivar justamente o tratamento. Mas além disso, eu acho que é importante também trazer para vocês que a gente tem tido avanços dentro da área da psicofarmacologia envolvendo a depressão pós-parto. Nos últimos anos, foram aprovadas 2 medicações para o tratamento exclusivo da depressão pós-parto. Essas medicações são as chamadas brexanolona e zuranolona. São remédios que agem de uma maneira muito diferente do que o restante dos antidepressivos costumam agir, sendo específico justamente para esse período que a gente está conversando. O mecanismo de ação dessas medicações partem da ideia de que suas moléculas são muito parecidas com metabólitos ativos da progesterona. E lembra que eu comentei com vocês que lá no período pós-parto a gente tem uma baixa importante da progesterona? Pois é, a partir da instauração desses tratamentos, o que acontece é que o corpo sente menos, justamente pelo fato de que essas medicações deixam o corpo entender que talvez essa baixa não tenha sido tão intensa assim. Esses metabólitos ativos da progesterona acabam atuando lá nos neurotransmissores chamados neurotransmissores GABA e dessa forma modulam o humor, a ansiedade de quem está passando pela depressão pós-parto. E algo bem interessante, diferente dos outros tratamentos convencionais,
é que essas intervenções fazem uma ação muito rápida. Já nas primeiras horas, no máximo dias após a utilização delas, as pacientes têm uma melhora significativa da depressão pós-parto. Diferente dos antidepressivos usuais, que muitas das vezes demoram semanas para começar a fazer efeito. Entretanto, o acesso a essas duas medicações ainda é algo extremamente limitado. Elas ainda não estão disponíveis aqui no Brasil, e mesmo lá nos Estados Unidos, ela tem um custo excessivamente alto, custando milhares de dólares para quem faz uso. Mas a ideia aqui não é trazer notícias ruins pelo fato de não estar disponível e pouco acessível, mas mostrar para vocês que a ciência tem evoluído cada vez mais para compreender as especificidades que envolvem a depressão pós-parto. E quando a ciência avança para um tratamento de uma condição tão específica, ela passa um recado muito importante. O recado de que esse é um sofrimento real e que, portanto, ele merece ser cuidado e olhado com atenção. A verdade, gente, é que o período pós-parto não é um teste de amor ou uma prova de resistência de reality show. Sentir-se mal no período pós-parto não faz você ser menos mãe. Te faz, na verdade, ser humana. Ser humana em um período em que a gente sabe que envolve muitas vulnerabilidades. A ciência ela é bem clara pra gente. A depressão pós-parto existe, gera sofrimento, mas tem tratamento. Se você que está vendo esse vídeo sofre dessa condição, busque ajuda. Com toda certeza, profissionais de saúde mental podem ajudar você a passar por essa condição, encontrar uma verdadeira luz no fim do túnel. E se você conhece alguém que está passando por essa condição de depressão pós-parto, tente ouvir sem julgar, ofereça apoio. Ofereça ajuda. Manda esse vídeo para ela entender que ela não é menos mãe por estar passando por isso. Espalhando conhecimento e informação, a gente diminui o estigma e faz com que mais pessoas se sintam à vontade para procurar ajuda. Mas agora eu quero saber de você. Gostou desse tipo de vídeo? Sabia a respeito dessas condições envolvendo a depressão pós-parto? Me conta aqui nos comentários. Não deixa também de curtir o vídeo para que mais pessoas tenham acesso. Até mais!